Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria das estruturas e hoje a gente vai estar tratando de vigas inclinadas. O exercício que a gente vai fazer é esse aqui, bem simplesinho, exatamente para a gente entender os conceitos de como a gente vai fazer essa viga inclinada. Então, vamos começar da mesma forma que sempre, calculando as reações de apoio. E aqui já está o primeiro erro mais comum que as pessoas fazem nesse tipo de estrutura aqui. O que vocês têm que tomar cuidado com a definição de momento. O que é o momento? O momento é a força vezes a menor distância entre a sua linha de ação e o ponto que a gente está calculando. O que isso significa, traduzindo? Eu imagino que essa força aqui, ela tem a linha de ação dela infinita. Então ela vem lá de cima e vai passar lá embaixo. A definição de momento me diz que eu vou fazer o 10 vezes a menor distância da linha de ação até o ponto. Então estamos fazendo aqui no ponto A. Então a menor distância vai ser a distância perpendicular. Concordam? Se eu fizer daqui para cá, eu tenho uma distância maior do que daqui para cá. Então, qual vai ser o momento que esse 10 aqui vai fazer no ponto A? 10 vezes 3. Tá? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui em cima com o VB. Eu imagino que a linha de ação dele é infinito e eu vou pegar essa distância aqui. Então, menos, porque o 10 está querendo fazer rodar no sentido horário e o VB vai tentar fazer rodar no sentido anti-horário. Então, sinais opostos, menos VB vezes 6. E disso aqui eu consigo tirar que VB é igual a 5. Tá? Tendo VB igual a 5, vamos para o somatório de forças verticais. Então, também não tenho que decompor nada, nem aqui e nem no momento. Tá? Para cálculo de reação de apoio, a gente consegue usar as forças na vertical e na horizontal, que a gente chama de global ao desenho. Não é em relação à viga, é em relação ao desenho como um todo. Então, voltando aqui para o somatório de forças verticais, o que eu vou ter? Eu vou ter VA mais VB menos o 10 é igual a zero. Sendo que eu já sei que VB é igual a 5, tá? Aqui saiu errado, mas a VB é igual a 5. Então, VA mais 5 igual a menos 10. Então, eu vou achar que VA é igual a 5 também. Tá? A partir daqui, o que eu vou ter que fazer? Para desenhar os diagramas, eu já vou precisar decompor. Tá? Então, a gente não decompõe antes para o cálculo das reações, mas a gente vai precisar decompor para o diagrama. Por quê? O que é, por definição, um esforço normal a uma estrutura? É um esforço que vai ou esticar ou comprimir essa estrutura. Então, o que vai esticar ou comprimir essa linha inclinada aqui? Vai ser uma força na mesma direção que ela, ou para cá esticando, ou para cá comprimindo. E o que vai fazer cortante? São forças a 90 graus. Tá? Então, eu vou precisar também decompor tanto as reações de apoio quanto esse 10 aqui, para ter forças na vertical aqui local, que a gente chama, que é então a vertical local, 90 graus da estrutura, e 0 graus local, na direção da estrutura. Então, primeiro passo para a gente conseguir fazer isso, achar em qual ângulo que está essa inclinação. Como que eu vou fazer isso? Pela tangente. Tá? Aqui o exercício pode dar para vocês essas distâncias verticais e horizontais, ou ele pode te dar direto o ângulo. Aqui no caso a gente não tem um ângulo, a gente calcula ele. Como que eu vou fazer isso? Tangente de A, que chamei o ângulo de A, vai ser 4 sobre 6. Cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí na minha calculadora científica eu vou usar o botãozinho tangente a menos 1 em cima desse valor aqui. E eu consigo achar que A, para o nosso caso, é 33,7 praticamente, 69. Tá? E com isso aqui, eu vou fazer a decomposição dessa força, começando pela força de reação. Então,
eu vou voltar lá para aqueles conceitos de física 1 e vou separar esse vetor aqui, decompondo ele nessa direção e nessa direção, que são as que eu preciso, perpendicular à viga e paralela à viga, certo? Então, fazendo a transferência do ângulo, eu vou chegar à conclusão que esse ângulo de 33,7 está aqui. Então, com isso, a gente vai usar aquela regrinha de que aonde está o ângulo eu vou usar com, e aonde está sem o ângulo eu vou usar o seno. Então, cosseno vai me dar o RV e o seno vai me dar o RH. Então, 5 vezes o cosseno do ângulo me deu o valor de RV. E 5 vezes o seno do ângulo vai me dar o valor de RH. Tá? Então, sempre isso. Essa regrinha sempre vai se aplicar. Para eu achar o RV, eu vou fazer 5 vezes o cosseno do ângulo, porque é com o seno. Então, aqui eu vou ficar com o seno. Estou sem o ângulo. Vamos fazer a mesma coisa para a força de 10. Tá? Então, fazendo essa transferência de ângulo, a gente vai chegar à conclusão que o 33,7 está aqui. A gente vai fazer a mesma conta. Então, PV vai ser 10 cosseno de alfa, 33,7. E pH vai ser seno. Beleza? Então, com essas informações aqui já prontas, a gente vai poder passar lá para o nosso desenho para fazer os diagramas. Agora aqui no desenho, primeira coisa que a gente faz, sempre indica as forças que vão influenciar no diagrama. Tá? Então, aquelas forças que estavam na verticais, eu não vou usar elas para desenhar nenhum diagrama. Tá? Eu só vou usar a decomposição delas. Então, é sempre bom a gente indicar dessa forma aqui para facilitar o nosso desenho. Então, vamos começar aqui pelo esforço normal. Então, a gente já tinha falado, a definição do esforço normal é alguma coisa que vai ou tracionar ou comprimir a minha estrutura. Então, vou entrar aqui pela esquerda. Já nesse apoio aqui eu encontro o 2,77 comprimindo essa viga. Então, eu vou começar aqui para baixo. Compressão sempre vai ser negativa. E eu vou descer aqui 2,77. Lá do outro lado vai ser a mesma coisa, tá? Se eu parar aqui e entrar pela direita, eu vou também subir esse 277, só que agora aqui ó, está tracionando. Então já vamos fazer o 277 aqui. Deixa eu fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Tá. Então aqui a gente sobe mais ou menos até aqui. Então deixa eu mudar o ângulo aqui. E tanto entrando por esse lado aqui quanto por esse, o que vai acontecer? Aqui eu desci o 277 até encontrar o 5,55, não vai mudar nada. Então aqui vai ser constante até aqui. E a mesma coisa pelo outro lado. Até aqui não vai mudar nada. Então vamos até a nossa linha de chamada constante. Na verdade vai passar um pouquinho da linha de chamada porque esse diagrama é inclinado. Ele não vai fazer ficar certinho aqui não. O ponto que eu tenho que usar é esse. Então deixa eu mudar então primeiro. Vou fazer aqui uma linhazinha de chamada passando pelo ponto que a gente vai realmente cortar. Beleza? E aí agora eu consigo fazer no lugar certinho. Então, até aqui constante. Opa, não mudou a cor. Constante até chegar no ponto onde está aplicado 5,55, que é esse ponto aqui. Então aqui a gente fecha o diagrama. Vou ter negativo aqui e positivo aqui. E faltou os valores. Vamos colocar ali.
eu vou ter 2,77 para baixo. E o mesmo 2,77 vai vir aqui para cima. Vou colocar aqui do lado para não ficar em cima do RV. Então, o que muda basicamente no diagrama? Só que ele vai estar inclinado. Eu vou estar fazendo esse diagrama no que a gente chama de eixo local. Então, vou sempre fazer as linhas perpendiculares à minha viga. Tá? Para o diagrama de cortante, a mesma ideia. Então, vamos pegar e já fazer aqui essa linhazinha chamada aqui que a gente vai precisar dela. Depois a gente ajeita os números para não ficar uma coisa em cima da outra. O que vai acontecer aqui no diagrama de cortante? Mesma ideia. Então, entrei por aqui pela esquerda, encontrei uma força para cima, é positivo. Vou subir 4,16. Aqui, entrei pela direita, encontrei uma força para cima, vai ser negativo. Então, vou descer 4,16 e aqui no meio ele vai ligar um ao outro. Tá? Eu só vou fazer aqui uma coisinha diferente. Eu vou fazer primeiro o meio, para não correr o risco de eu crescer demais aqui e acabar um gráfico embolando em cima do outro. Então, vou fazer primeiro o meio aqui. Então, passei para cá. Passei 1, 2, 3, 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E vou fazer aqui paralelo à minha viga até aqueles 2 pontos ali. Tá? Então, a mesma coisa, também vou ter que passar um pouquinho, porque também vai ser perpendicular aqui. Então, para cá, vou sair mais ou menos daqui até aqui. Beleza. E aí a gente fecha o gráfico aqui. Tanto desse lado, quanto desse lado. Então, no final das contas, o que mudou mesmo foi que eu precisei decompor essas forças. Tá? De resto, a gente continua trabalhando da mesma forma. Então, deixa eu só tirar esse 277 daqui. Vou botar ele aqui, para não ficar embolado com o outro. E vamos escrever os valores desse nosso gráfico aqui. Aqui eu tenho 4,16 para baixo. E também vou ter o mesmo 4,16 aqui para cima. Tá? 4,16, 4,16. Chegando agora no diagrama de momento. Mesma ideia, eu vou visualizar isso aqui como se eu estivesse com a cabeça inclinada aqui e isso aqui estivesse horizontal. Tá? Então, o que vai fazer momento nessa minha viga? Só as forças que estão perpendiculares a ela. Então, uma força paralela a um elemento nunca vai fazer momento nele. Então, vou sair daqui, 4,16, estou entrando pela esquerda. 4,16, qual é o próximo ponto que muda alguma coisa? Aqui, que vai entrar o 8,32. Então, vou fazer 4,16 vezes essa distância aqui. Beleza, agora eu vou ter que fazer uma continha. Qual vai ser essa distância? Vou fazer 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E o resultado disso, que é 13, vou fazer a raiz. Então, aqui eu tenho 3,60. Então, a conta que eu vou fazer vai ser 4,16 vezes a distância perpendicular até o próximo ponto. Então, 4,16 vezes 3,60. Vou chegar em 15. Então, vou chegar em 15 por aqui. No momento, o gráfico vai sempre para o lado de trás da seta. E quando é uma força pontual, eu vou ter sempre uma linha inclinada em relação à viga. Então, aqui eu vou descer até o 15 aqui. E parando e entrando pelo outro lado,
eu também vou descer até o 15. Então o nosso gráfico vai ficar dois triângulos aqui. Para a gente conseguir fazer ele, vamos precisar também fazer essa linhazinha de chamada aqui para ajudar a gente. Então, com isso aqui, a gente pega a régua aqui inclinada e eu vou até aquela linhazinha de chamada que eu fiz, vira a régua aqui e vamos fechar o gráfico aqui com 15 como valor máximo. E aqui o nosso diagrama, quando está para baixo no momento, ele é positivo. Beleza? Então no próximo vídeo a gente dificulta um pouquinho mais esse tipo de exercício aqui.